Meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Gostaria de convidá-los para refletirmos na palavra de Deus. Hoje, sexta-feira, culto de instrução, e gostaria de gravar esse vídeo para todos os nossos amados irmãos, para junto meditarmos na santa e poderosa palavra de Deus. Convido-os a orar neste momento ao nosso Pai Celestial. Querido Deus, Pai Santo, justo e fiel, em Tua presença estamos, Senhor, nesta tarde, para Te louvar, Te engrandecer e Te agradecer por todas as bênçãos, Senhor, por todas as vitórias. Pai, é no nome de Jesus, Teu Filho, que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Eu quero convidar os irmãos para meditarmos na palavra do Senhor, no livro do apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, Filipenses capítulo 4, versículo de número 11 e de número 12. Não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância em toda maneira e em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Meus queridos irmãos, esta palavra do apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, a gente vê a ousadia de Paulo e a firmeza do que Paulo tinha em Cristo. Paulo passou por todas essas lutas e tribulações, mas ele é bem claro nesse texto, escrevendo aos Filipenses, quando ele diz que aprendeu a padecer necessidade. Também a ter fartura, abundância de pão. Ele passou por várias situações adversas que não foram fáceis para o apóstolo Paulo. Paulo dá um exemplo a todos nós de perseverança, de luta na fé pelo apostolado, pela causa do Mestre. Paulo ele era enfático em defender a Jesus Cristo como Senhor, defender no sentido de sua crença, sua fé, o Evangelho vivo na vida de Paulo. Então, ele tinha essa certeza em quem tinha crido. E ele escreve aos Filipenses, essa carta escrita aos Filipenses, são 4 capítulos, Ele vem falando aqui a respeito da oração, ressalta a alegria da igreja aos Filipenses, a oração. Ele vem trazendo essa trajetória nesses 4 capítulos aos Filipenses e mostra o aproveitamento também das lutas que ele tinha enfrentado no combate pelo Evangelho, por causa do Evangelho, e ele fala sobre o proveito, em que isso ressaltou em aproveitamento para a sua fé e para o Evangelho, o crescimento do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim, tudo que ele enfrentou contribuiu para que o Evangelho crescesse, fosse propagado. Então, alguma coisa que acontece, meus irmãos, em nossa vida, contribui para o nosso aproveitamento espiritual, para a nossa crença em Cristo, para nossas experiências com Deus. Então, Paulo diz isso aqui nesses capítulos, Ele fala sobre o aproveitamento, sobre as experiências. E nesse último capítulo, no capítulo 4, ele fala aos Filipenses agradecendo as orações, agradecendo as contribuições, agradecendo o que os filipenses tinham feito por ele. E diz: aprendi a padecer necessidade. Não é fácil passar por lutas e dar glória, passar por lutas e cantar,
está enfrentando um deserto e dá glória a Jesus. Mas Paulo ensinou isso a gente, meus irmãos. Paulo ensinou. Ele disse, não digo isto por necessidade, porque aprendi a contentar-me com o que tenho. Quer dizer, o que ele tinha, glória a Deus, louvado seja Deus pelo que ele tinha. Sendo pouco, sendo muito, glória a Deus, aleluia. E ele diz, você está abatido, porque quantos momentos, meus amados irmãos, nós passamos situações que vêm até nos abater, né? Mas Paulo dá uma injeção de ânimo em todos nós, dizendo, você está abatido, como também ter abundância. Na hora da necessidade, da luta, ele sabia atravessar, como também na hora da fartura, na hora da casa cheia, do armário cheio, né, de ter fartura, abundância de pão, ele também sabia se comportar diante da fartura. Glória a Deus. E ele nos dá uma lição, irmãos, gloriosa aqui, de como sermos crente na adversidade e a ser crente na fartura, na alegria, na bonança. O crente, ele passa por situações de altos e baixos, né? Ora, eu sempre digo que a vida do crente é uma roda gigante, né? Ora ele está lá em cima, ora ele está no meio, ora está lá embaixo. Se ele estiver lá embaixo, ele tem que saber, nós temos que saber aproveitar lá embaixo e buscar mais a Deus, orar mais, se humilhar mais, se socorrer mais, né? E ela vai girar, vai girando, daqui a pouco está lá no meio, né? Glória a Deus, amém. A vitória você já está vendo se aproximando, né? E ela vai chegar lá em cima, a roda gigante, né? Chega lá em cima. Quando chegar lá no topo, aí você tem que olhar com muita humildade lá para de onde você veio, de onde você passou, as humilhações, as provas, as lutas, né? Olhar lá para trás e dizer, glória a Deus. Senhor, muito obrigado, porque tu me ajudaste a chegar até aqui. Porque lá em cima, meus irmãos, vem o que Paulo está dizendo, a bonança, a fartura, a vitória. Mas lá de cima, a roda gira de novo, né? E o crente passa por todas as lutas e provações outra vez. Então, como ele estava lá embaixo e subiu, e ele deu glória lá embaixo e está dando glória lá em cima, a roda vai girar de novo e ele vai continuar dando glória a Deus porque passou por aquelas situações. E é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que soube passar tudo isso e deu glória a Deus. Não foi fácil, mas ele soube enfrentar e atravessar tudo isso no nome de Jesus. Aí ele é bem enfático quando diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo não disse isso com brincadeira, Paulo não disse isso com tom daquilo que não estava sabendo dizer. Ele sabia o que estava falando. Ele disse, olha, eu atravessei tudo isso. Eu passei por lutas, por privações, até por açoites. Irmãos, açoites, prisões, injustamente por causa do Evangelho, por causa da causa do Mestre. Paulo enfrentou tudo isso, mas ele disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem fortaleceu a Paulo foi Deus, aleluia, foi Deus que fortaleceu. Ele disse certa vez no texto, que diante daquele povo, quando ele foi se explicar, né, foi interrogado, ele disse, na minha primeira defesa ninguém me assistiu, mas o Senhor estava comigo e me fortaleceu. Glória a Deus. Então, pode alguém não estar do seu lado, pode alguém não estar lhe vendo, mas Deus está lhe vendo. Deus está lhe fortalecendo. Deus está lhe encorajando. Deus está dando vitória ao abatido, ao triste, ao atribulado.
Deus está perto para levantar aqueles que estão caídos. Glória a Jesus. E Paulo, nesse texto, meus amados irmãos, nessa carta, ele nos dá uma lição muito grande, que é diante da adversidade que Deus nos fortalece. Agora, nós precisamos se socorrer dele, se socorrer daquele que nos fortalece. Antes de procurar A e B, procure Deus, procure Jesus, procure o Espírito Santo, procure se fortalecer nele. Essa onda do coronavírus tem afetado muitas pessoas, tem afetado o país, tem deixado pessoas amedrontadas, e aqui nós devemos ter os cuidados, né, com a higiene do nosso corpo, evitar muita coisa, mas confiar, meus irmãos, confiar naquele que nos fortalece. É viver aquilo que pregamos. Nós pregamos fé, nós pregamos que Deus dá vitória, nós pregamos que Deus cura, que Deus fortalece, que Deus restaura. E agora nós estamos atravessando um momento difícil. Todo mundo, o mundo no modo geral. E agora a fé é ficar com aquela fé escondida? Amedrontada? Não. A nossa fé não é de um tamanho de um grão de mostarda, mas é como um grão de mostarda. A nossa fé, ela começa pequena como um grão, olha lá, pequenininha, mas ela vai ser plantada e vai gerar, e vai produzir, vai crescer e vai se tornar uma árvore grande. Louvado seja Deus. Então a nossa fé, ela não é do tamanho, ela é como um grão de mostarda. Ela começa pequena, mas vai crescendo e se fortalecendo no Senhor, nosso Deus. Glória a Deus. Então, esse momento que a igreja, que o mundo atravessa, e a igreja também, é o momento da igreja se levantar para orar, fazer os cultos domésticos no lar, crer no Senhor, fortalecer os que estão tristes, abatidos. É hora de pregar o evangelho nas redes sociais, certo? Por telefone, pelo WhatsApp. Pregar, mostrar que Jesus está voltando, que Jesus está no controle de todas as coisas, que Jesus é o Senhor, ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. É não ficar amedrontado dentro das casas, não. Estamos dentro de casa, mas estamos orando, estamos convictos, estamos dando palavra de ânimo um para o outro. Eu sempre estou ligando para os irmãos, dizendo como você está bem, Jesus está lhe ajudando e tal. E aquela mensagem de ânimo, de entusiasmo para alguém. Não mensagem de amedrontamento, de abatimento, de derrota, não. A igreja, irmãos, ela está vivendo agora um momento que sempre pregou. Pregou fé, pregou que Cristo acalma a tempestade em alto mar. Então o mundo está vivendo uma tempestade em alto mar. Mas o barco está no controle de Jesus. Aleluia. No controle de Jesus. O barco está em alto mar. As ondas vêm, a tempestade vem, sopra para lá, sopra para cá, mas Jesus está no barco. E a igreja deve ficar no barco, com Jesus. Não há momento para desespero, não há momento para pular do barco, não há momento para deixar tudo, não, há momento para ficar no barco, seguro com Cristo. Ele está no barco, nos protegendo, nos fortalecendo, nos alimentando, nos corrigindo, nos disciplinando também, porque quando os discípulos se aperrearam, ficaram preocupados, Jesus disse, homens de pequena fé. Então, no barco também Jesus corrige, disciplina e ensina a igreja. Então, no barco tem tudo isso com Jesus. Então, não pule do barco, porque se pular do barco, morre. Certo? Então, há momento para quebrantamento na presença de Deus e tranquilidade no Senhor. É viver o Salmo 37. O Salmo 37 manda entregar o caminho ao Senhor, confiar no Senhor, descansar no Senhor e esperar no Senhor. Está lá, o Salmo 37 é uma receita para todos nós. Esperar, confiar, entregar e descansar e se deleitar no Senhor. Glória a Deus. É fácil, meus amados irmãos, esse momento? Não é, mas também o desespero
não vai trazer segurança para ninguém, não vai trazer paz para ninguém, não vai trazer solução para ninguém. É se manter na presença daquele que nos fortalece. Glória a Deus. Lendo a Bíblia, buscando ao Senhor, né? Intercedendo pelo mundo, intercedendo pelo nosso município, que tem o lindo nome do Espírito Santo. E eu já disse que essa cidade é do Espírito Santo, certo? É um privilégio essa cidade ter o nome do Espírito Santo. Então, a igreja tem intercedido pela cidade, pelo estado, pelo país e pelo mundo. A igreja é coluna neste planeta Terra. Então, como coluna, a igreja tem feito a diferença, tem que fazer a diferença e vai continuar fazendo a diferença neste mundo. Glória a Deus. Versículo 14. Todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição. A igreja aos Filipenses participava com Paulo das aflições que Paulo tinha enfrentado. Glória a Jesus. E é nesse momento de aflição, meus irmãos, que devemos estar juntos, unidos, como lá no Atos dos Apóstolos. E todos eles tinham tudo em comum, no partir do pão, nas orações, né, nas contribuições, né? Tudo eles tinham em comum. Caminhavam para o templo. E depois de tudo isso, o que é que fazia? O que é que o Senhor fazia? Sinais e prodígios aconteciam no meio da igreja. Glória a Deus. Porque a igreja estava em comunhão, a igreja estava em oração, a igreja estava partindo o pão, a igreja estava unida, e Deus derramava poder. Sinais e prodígios aconteciam no ato dos apóstolos, ou no ato do Espírito Santo. É nesse momento de adversidade que o país enfrenta, que o mundo enfrenta, que a igreja deve continuar de joelho, orando ao Senhor. Porque pessoas estão voltando para Jesus. Nós temos relato disso, de pessoas que estão retornando para a casa do Pai. Jesus tem feito prodígios e maravilhas durante esses dias. Pessoas têm se despertado para orar. Pessoas têm feito o culto doméstico que estava adormecido em muitos lares. Pessoas têm se preocupado com a sua fé, têm preocupado com a sua fidelidade a Deus. E eu acredito, meus irmãos, que após essa quarentena, esses dias que estamos em casa, a igreja vai voltar para o templo mais fortalecida, mais convicta, mais crente, mais fervorosa, buscando mais, tanto no clamor do meio-dia, como na consagração, no matutino, nos cultos à noite, no evangelismo. A igreja vai se levantar, por que não dizer, já se levantou com a adversidade que está enfrentando, e vai voltar para os templos mais avivada. Deus vai derramar um avivamento poderoso na terra, irmãos, através dessa luta que o povo tem enfrentado. Então, que isso sirva de encorajamento para nós, para a igreja do Deus vivo e todo-poderoso. Fazemos mais a obra do Senhor com mais dedicação e sermos melhores crentes no nome de Jesus. Glória a Deus. Então, Paulo traz esse texto maravilhoso para nós e fala também aqui nesse texto que Deus suprirá, aleluia, todas as vossas necessidades. Glória a Jesus. Deus é aquele que supre as nossas necessidades. É necessidade de pão, Deus é aquele que supre. Financeira, Deus supre. Amorosa, Deus supre. Psicológica, Deus supre todas as nossas necessidades. Qual é a sua necessidade? O que é que você está enfrentando? O que é que você está passando no seu lar, no seu trabalho, aonde você está? O que é que você está passando? O que é que você tem enfrentado? É luta espiritual, guerra espiritual. Deus supre as nossas necessidades. Devemos buscá-lo em segurança e em confiança, com certeza que Ele é aquele que chega com providência no nosso lar. Glória a Deus, na nossa vida. E ele faz também aqui uma alusão ao cooperador, ao auxiliar Epafrodito.
Como é bom, irmão, nós temos companheiros que auxiliam-nos, que está pegando na arca conosco, que nos ajuda no trabalho do Senhor, que é um cooperador leal, fiel, temente a Deus, que está pronto para enfrentar as lutas lado a lado com o líder espiritual. E nós devemos ser esse companheiro, esse cooperador que Paulo se referia de Epafrodito. Sejamos cooperadores, sejamos leais, sejamos companheiros, sejamos fiéis ao Senhor para cooperar no trabalho do Senhor, para que tudo cresça e progrida para a glória e honra do nome daquele que nos chamou. Que Deus nos abençoe, que Deus te fortaleça. Ore por mim, eu estou orando por você. Vamos passar esse deserto. Deserto não mata crente. Deserto não esfria crente. Deserto faz o crente ser mais crente em Jesus e sair com mais convicção e mais experiência do deserto. No deserto, Deus provê água. No deserto, Deus manda maná. No deserto tem perigo. Tem perigo. No deserto tem sol quente. No deserto tem areia quente. No deserto tem pouca água, mas Deus manda água no deserto. Deus manda alimento no deserto. Deus cuida da sua igreja no deserto. Então fique com esta palavra. Que Deus te abençoe, te fortaleça e que breve estaremos no templo adorando ao Deus vivo e poderoso. Mas enquanto não, continuemos em casa, adorando ao Senhor em casa, fazendo a nossa parte como cristãos. Não baixemos a cabeça, levantemos a bandeira do Evangelho, porque Jesus está voltando. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.